Luciano. Não, vamos começar. Tô contigo. Boa tarde a todos os colegas. Vamos reiniciar nossas atividades agora na parte da tarde da nossa CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Quero agradecer a presença de todos. Lembrar também que toda a programação da semana, mesmo para quem não está inscrito, pode vir ali, que as inscrições podem ser feitas na hora, né? Se alguém quiser convidar algum colega, alguma coisa para as demais atividades aí no decorrer da semana, tá? Eu quero também registrar aqui a presença do secretário de Meio Ambiente, Leonardo Botelho. Muito obrigado, né, nos prestigiando aí nesse evento. E agora a nossa primeira palestra é sobre gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, né, com dois colegas lá do meio ambiente, né, dois Pedros, o Pedro Godinho Verran e o Pedro Luiz da Silva, né, que são gestor ambiental e acadêmico de Direito, e o Pedro Verran, técnico em meio ambiente, geógrafo, mestre em geografia e doutorando em sensoriamento remoto e fiscal ambiental. Então, eles vão nos falar um pouco sobre essa questão, né, dos resíduos urbanos aqui no município, e passo a palavra para eles. Tá? Um bom evento a todos. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai apresentar uma espécie de diagnóstico e algumas sugestões de possíveis soluções para a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos em Alvorada. A gente sabe que Alvorada tem tido esse problema já que é de mais de uma década. Então, e é um momento bem importante, assim, que na região metropolitana de Porto Alegre e outros municípios, assim como Alvorada, assim, já estão realmente se engajando, assim, nesse desafio que é de saúde pública e é relacionada também à nossa crise climática, né? Então, no contexto das inundações, tem tudo a ver. Então, a gente precisa aproveitar esse momento, assim, para que a gente a nossa cidade, assim, ela não acabe entrando agravando esse problema, assim, toda a questão ambiental, a climática e a da poluição como um todo. Então, eu vou passar aqui a palavra aqui para o meu colega fiscal ambiental, Pedro Silva, para ele também se apresentar. Vamos aproveitar a palestra. Obrigado, Pedro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, como o Pedro falou, nós somos da Secretaria de Meio Ambiente, da SMAN, e essa palestra a gente leva em escolas, associações, enfim, a gente tenta levar um pouco mais de conhecimento em um assunto que é pertinente, né? Hoje em dia, quem é que não sabe o que é uma garrafa plástica, enfim, o pessoal passa, não é só no município de Alvorada, né? Em todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul, infelizmente, ainda a gente tem essa problemática, que é a questão dos resíduos, né? Então, isso é um assunto, sim, de políticas públicas, né? E nada mais adequado que a Secretaria do Meio Ambiente tratar desse assunto, tanto com os nossos contribuintes, munícipes, servidores, enfim, né? Escolas. Eu sempre sou de acordo em levar essa palestra nas escolas, porque ali está a sementinha, né? Não vamos passar toda essa problemática para eles ou deixar na mão deles para resolver, né? Nós temos muito para contribuir e por isso que a gente sempre traz esse assunto em pauta, né? Em qualquer lugar que a gente for. Então, não seria diferente aqui na CIPAT, né? Podemos começar, então? Podemos começar, então. Vamos lá. Vai chegar a passar ou por enquanto não ainda? Não? Só a apresentação. Tá. Nós começamos, hoje aqui não precisa guardar muito segredo também, né? Mas a gente faz tipo de um teatro, né? No início da palestra, que seria mais uma pedagogia de impacto. Hoje temos servidores, né, secretários, enfim, doutores, né, estão nos prestigiando, mas essa questão toda que vocês vão ver agora, a gente faz dentro das escolas. Então, as crianças acham o máximo, né, quando começa a palestra, que o pessoal começa
a ler. Primeiro de tudo, eu peço para ler as placas, né? Proibido descarte de resíduo. Então a gente faz a pergunta para eles: as placas, será que funcionam? Será que elas são eficientes? A gente colocar uma placa lá na esquina de vocês, todos moram em Alvorada? Todos? Não? Maioria? Não, né? A maioria não é de Alvorada, a maioria é servidor. Mas enfim, será que essas placas, elas educam? Será que elas funcionam? Se o ser humano não for educado? Se o ser humano não destinar o seu resíduo para o local correto, será que elas funcionam? Funcionam? Não escutei, pessoal. Não funcionam? Isso aí. Lê não entende, né? Por quê? Porque as pessoas vão fazer isso mesmo, né? As pessoas vão despejar esse resíduo aonde tem placa ou aonde não tem, né? Né, pessoal? Então, que é isso, pessoal? Vocês estão loucos, cara. O secretário do meio ambiente está aqui, tchê. Ô, Jorge. Não, aí não dá, Jorge. Então tá vendo a placa aí, cara? Proibido descartar resíduo, cara. Espera um pouquinho, Jorge. Não, tá brincando comigo. Ô, Jorge. Não. Cara, é que todo mundo descarta. Não dá nada pra ninguém. Vocês não mudam ninguém, cara. Vou largar também. É isso aí. Tá bom. Vou te mostrar que dá alguma coisa. Vem cá que eu vou te notificar, mano. Pera aí. Agora eu vou te notificar, Jorge. Tá? Tem servidor, o secretário está ali, ó. Vou notificar esse cara aqui agora. Até o bloquinho era padronizado, viu que bonito? Jorge Sarati. Ó, tá notificado, tá? Depois eu vou calcular a tua multa aí. Jorge Sarati. Ó. Comparece lá na secretaria. Quantos dias eu tenho, seu fiscal? Olha, eu te dei 2 dias isso. Só? Não pode aumentar um pouquinho para 5? Vou te dizer que eu tô sendo bom pra ti. 2 dias. Vou te dar 1 dia só, mas 2 dias. 2 dias o senhor pode ir lá e se apresentar para falar conosco lá, tá? Mas é assim, pessoal, esse teatro a gente leva para as crianças, tá? É para impactar. Então, pensa na algazarra que dá, né? Quando os guris começam a jogar esse monte de resíduo, né? Nas escolas, o pessoal fica enlouquecido, né? Enlouquecido. Mas é muito bom. E a questão dos resíduos em si, né? Quando a gente olha aqui, a gente vê muito plástico, muito metal, e é isso aqui mesmo que a gente enxerga nas ruas, né? Papelão, lata, botina, enfim. E são todos materiais que podem ser, sim, recicláveis, tem muita vida, tem valor agregado, né? Só que, lógico, a gente tem que encaminhar eles para algum lugar. A maioria hoje, quando a gente roda aqui no município de Alvorada, a gente vê alguns catadores, né? Mas hoje em dia a gente não tem uma cooperativa, né, de reciclagem. Seria bom. Eu sei que o governo está fazendo esse projeto, né, para nós termos esse tipo de coleta, né? Coleta seletiva também seria bem interessante, né? Mas lógico, a gente tem outros meios de fazer essa reciclagem, né? Mas a gente precisa também levar a informação para o pessoal, para essa informação chegar até as escolas, chegar dentro das nossas casas, né? E assim a gente conseguir perpetuar essa informação, né? Nós vamos dar mais um passo na questão da nossa palestra também, né? Falando como é um teatro, né, que a gente faz, mas a gente não vai fazer nenhum segredo para vocês aqui, que o nosso segundo fiscal aí, ele entra para impactar, com a galera. Então a gente coloca o vídeo. Acho que é contigo, Sandro. O Pedro é skatista, tá? Já se quebrou bastante, já ele é servidor, mas ele é skatista.
Então, quando a gente chega na escola, as crianças também se identificam, né? Eles acabam se identificando, porque nós estamos ali como fiscal ambiental, mas eles acabam se identificando com essa questão do skate, né? E o Pedro teve essa ideia da gente vir fazer todo esse impacto, né, com os resíduos, ele trazer o skate, então a gente consegue prender a atenção das crianças com isso. Crianças, adolescentes, enfim, né? Então, vou passar aqui para o Dr. Pedro Verrain para continuar a nossa palestra. Muito obrigado. Ô fiscal, o que é isso aqui? Eu quero dar o meu rolê de skate e tá cheio de lixo aqui. Desculpa aí, seu Pedro. Nós vamos melhorar o cenário aí. Eu ouvi dizer aí que vocês estão multando agora, né? Sim. Pessoal aí que tá sujando a nossa cidade. Não estamos frouxando da rampa. Não, é legal isso, porque eu e a gurizada que anda ali na 48, a gente quer uma cidade limpa, né? Porque a geração aí que está vindo precisa disso, né? Talvez os antigos ainda não abram uma mente, seria bom se abrisse, mas a gente quer uma cidade limpa, né? Então, é importante isso. Então, aí, como o colega Pedro Silva falou aí, a gente gosta de fazer assim, essa parte aí da pedagogia de impacto, né, para trazer, puxar o pessoal das escolas para o assunto que é meio ambiente. E a partir disso é um leque inteiro de opções aí, para eles realmente pensarem, né, da questão de como resolver os problemas do cotidiano. E o que a gente vai falar hoje aqui, começar, é uma palestra, então, sobre o problema dos resíduos sólidos em Alvorada, identificar o que a gente está fazendo lá na SMAN para conseguir diagnosticar e algumas propostas de soluções, né? A gente sabe que é um problema estrutural isso, então é preciso pensar, fazer planejamentos de curto, de médio e longo prazo. Vou botar aqui a palestra, então. Essas são as placas que a gente vê espalhadas na cidade. Importante que tenham elas, porque mostra que realmente, né, ninguém pode negar o conhecimento da lei, porque está escrito ali, está bem claro. E ali está escrito resíduos, que é diferente de lixo, lixo na verdade é um termo popular que as pessoas usam para tudo aquilo que a gente quer se livrar, aquilo que não presta mais, que é um problema. Como eu falei, é bem diferente do resíduo. O resíduo, no caso aqui, é uma visita que a gente fez numa cooperativa em Gravataí, a Contracar, que mostra como é que é coleta seletiva, desde a chegada do caminhão até onde é feita a separação entre as esteiras, as pessoas, homens e mulheres trabalhando, é feito o armazenamento nos bags, para então ser realizada a prensagem desse material e facilitar o transporte, a logística para a indústria de beneficiamento da reciclagem. Ou seja, lixo é diferente de resíduo. Lixo é um problema, resíduo é matéria-prima para a indústria, se for feita da forma correta. A gente também faz, já há alguns anos, monitoramento não só em campo, mas também com inteligência de dados espaciais dentro da secretaria, usando ferramentas muito simples, né? Que, por exemplo, o Google Earth, qualquer município tem acesso, e é bem interessante, porque lá dentro tem a ferramenta do Street View, tu consegue fazer acompanhar em diferentes datas as ruas. Então a gente tem uma radiografia de diversas datas das ruas dos municípios. E aqui é um exemplo, onde a gente encontrou um foco de lixo numa rua, botamos um marcador e a gente vai fazendo o que? A gente vai criando mapas em anos diferentes. Aqui a gente tem 2010 com 86 focos de lixo nas ruas, enquanto em 2020
gente teve um aumento, usando essa mesma metodologia, de 158 focos de lixo. Isso nos dá, no período 2010-2020, um aumento de 84% de descartes irregulares nas vias públicas. Então, a gente vê, de uma forma bem clara, o agravamento desse cenário no município de Alvorada. Outra questão que a gente pegou dos dados do Sistema Nacional de Saneamento Básico, que eram os dados mais recentes, eram de 2022, mostrando que a Alvorada, devido às falhas que têm ocorrido ao longo dos últimos anos nas cooperativas de reciclagem, ela recicla atualmente apenas 0,3% do resíduo gerado. A média do Brasil é muito baixa, é 4%. Nós estamos não conseguindo cumprir nem 10% disso, o que acaba sendo um grande desperdício, porque a gente acaba encaminhando material que seria isso que a gente está vendo aqui, que, como a gente viu nas cooperativas, nas prensas, tudo poderia ser utilizado como matéria-prima gerando valor. Então a gente não só deixa de receber através dos materiais de plástico, metal e outros produtos, como a gente gasta para encaminhar para o aterro sanitário de Minas do Leão, transporte e também para armazenar lá, enterrar, gerando um passivo. São 4,5 milhões de reais por ano para mandar material reciclado para Minas do Leão. Aqui, por exemplo, eu tinha comentado das cooperativas. Em 2012, a Alvorada, com base nos estudos do Plano Municipal de Saneamento Básico, tinha 3 cooperativas em operação. A Torotama, a Acata, no bairro Umbu, e uma no Central de Transbordo. Mas, infelizmente, elas estão fora de operação no momento. Em 2012, Torotama, a gente consegue perceber a construção das estruturas dela, a ampliação dos galpões, mulheres trabalhando, fazendo a triagem. Atualmente, a gente vê a estrutura dela está tomada com a vegetação e com resíduos, ela está abandonada. Na central de triagem do transbordo, 2012 também, a gente via a construção aqui dela, bem nova, em operação. Atualmente, a gente tem lá uma unidade de transbordo. Então, a gente vê que lá, o material que passa lá, ele só é feito passa de um caminhão para o outro. Um caminhão que passa nas ruas, transfere para o caminhão que leva para Minas do Leão. Não é feito nenhum tipo de reciclagem. E a Acata, em operação também em 2012, e a gente vê agora aqui também uma foto mais atual, ela também abandonada. Citando também o Plano Municipal de Saneamento Básico, de 2012, a gente vê então metas de curto, médio, longo e prazo. A questão dos ecopontos. Entre 2015 e 2018, o plano previa a instalação de 2 ecopontos. Em 2019 e 2023, mais 3. E, por fim, no longo prazo, 2024 até 2033, 8. Pensando nesse panorama aqui de curto, médio prazo, já deveria haver pelo menos 5 ecopontos em Alvorada, conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico, mas, infelizmente, a gente não tem nenhum. Um ecoponto, basicamente, esse aqui é o modelo que tem de ecoponto, é um modelo que os outros municípios aí do Brasil afora utilizam, que é justamente para levar podas de árvore, resíduos da construção civil, resíduos volumosos, entre outros, que, se devidamente triados, viram resíduo, mas nesse caso aqui é lixo mesmo, é um problema. Como uma proposta já que a gente tinha os dados, os focos, a gente resolveu fazer um mapa, para definir as áreas prioritárias para a instalação dos 2 primeiros ecopontos de Alvorada e cumprir pelo menos a meta de curto prazo. Um no bairro Umbu, outro no bairro Jardim Algarve, que é muito alvo de descarte de resíduos da construção civil.
E para onde vão esses resíduos, todo esse material que é descartado regularmente nas nossas ruas? Eles seguem o fluxo das águas, dos arroios urbanos, basicamente. Como a gente consegue perceber aqui nessa sobreposição de dados. Focos de lixo com recursos hídricos que conduzem, através da força das águas, eles têm o direcionamento que é em direção ao rio Gravataí. Que o rio Gravataí, infelizmente, ele é o 5º rio mais poluído do Brasil. Então, são diversas situações, né, além da cultura do arroz e tudo mais, mas definitivamente os resíduos sólidos gerados em Cachoeirinha, em Gravataí e Alvorada contribuem muito para ampliar, para botar o rio Gravataí nessa posição assim tão triste, né, que a gente vê, que é da água que a gente bebe. Por exemplo, aqui, através do próprio Google Earth, de novo nas ferramentas simples, mas que são extremamente úteis. A gente vê aqui uma formação de uma ilha de lixo no rio Gravataí. Essa data dessa imagem é de fevereiro de 2023, que houve uma estiagem e foi possível, então, foi televisionado, né, os diversos jornais aí do Rio Grande do Sul televisionaram isso aqui mostrando essa situação. Gerou, então, uma ilha bem grande, assim, que ficou ali, trancando a passagem da água, destruindo a vegetação, a fauna, a flora, e gerando impactos, assim, tremendos. O que fazer diante dessa situação, né? Não existe uma bala de prata, né? Existem propostas, né? Porque o resíduo, ele a responsabilidade é solidária. Não dá para culpar não dá para culpar só o morador, não dá para culpar só a prefeitura, não dá para culpar só as empresas, né? Todos têm que estar envolvidos para resolver essa questão. Então, pensando nisso, como nós da fiscalização trabalhamos muito com dados e com o que ocorre nas ruas, a gente resolveu então fazer um mapeamento por drone, que é uma tecnologia que a gente passou a ter no setor, tem sido extremamente útil para conhecer o território de Alvorada. E a gente resolveu mapear todos os arroios de Alvorada para fazer uma radiografia e saber aonde está o problema. São diversas análises que podem ser feitas numa imagem de drone. Então a gente resolveu nesse momento focar nos focos de lixo, nas águas. E aqui a gente tem um exemplo, como é que se dá isso. Aqui é uma imagem do arroio Feijó, bem na confluência entre o arroio Zero Hora, que cruza o bairro Jardim Algarve, lá com o arroio Feijó. A gente vê uma quantidade muito grande de materiais de diversas origens. E o arroio Feijó, ele é um arroio que faz divisa com Porto Alegre, com Viamão e mais Alvorada. Então, são 3 responsabilidades. Só para a gente ter uma ideia da complexidade do problema. Mas, nesse caso aqui, a gente botou alguns pontos para marcar, identificar onde tem o foco de resíduo e, então, gerar o mapa para toda a cidade. No arroio Feijó, a gente identificou, foi entre abril e julho deste ano, 143 focos de resíduo. No arroio São João foram 19 e no arroio Águas Belas, no bairro Umbu, 54. A gente vê aqui, então, um outro estudo que a gente fez foi sobre as inundações, que aqui a gente percebe, nessa pontilhada aqui, as inundações de 2015. E aqui, em azul, 2024. A gente consegue ver, então, sobrepondo a mancha de inundação com os focos de resíduo, a gente consegue perceber uma clara sobreposição entre esses 2 problemas. Ou seja, onde houve o aumento da mancha de inundação, a gente conseguiu mapear de forma bem clara grande quantidade de focos de resíduo. Obviamente, não é só isso que está gerando as inundações, a gente sabe, mas isso com certeza está agravando o problema por causa do assoreamento
dos arroios urbanos. Então, como uma proposta que a gente está desenvolvendo, que é a questão de implementação de sistemas de ecobarreiras nos arroios de Alvorada, que é uma proposta bem inovadora, já tem em outros municípios do Brasil, já tem em Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, eu sei desses 3 municípios na região metropolitana, e Alvorada está, né, agora também nessa esteira dessa proposta aí, para trabalhar no plano da remediação, né, que é o momento que a gente precisa, o problema saiu do controle e a gente tem que começar o mínimo que a gente conseguir avançar já é muito. O que a gente não pode é deixar a situação se agravar, e por isso que vem as ecobarreiras. No caso aqui, foi escolhido o ponte do Arroio Feijó como local para instalar a primeira ecobarreira de Alvorada. Foi desenvolvida esse protótipo 3D, uma parceria aí da SMAN, com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. O professor Gino dá aula lá para Engenharia Civil e na pós-graduação do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Ele desenvolveu esse protótipo aqui, que na verdade ele serve só para colher as amostras inicialmente, num período de 3 a 4 meses, e poder entender o que está ocorrendo naquele arroio, com base na caracterização, na quantificação do resíduo aprisionado nessas grades, nessas armadilhas. Aí sim, a ideia do professor é, enfim, fazer a instalação das armadilhas fixas, de maior custo, para, enfim, né, para ter uma maior eficiência na retenção de resíduos em suspensão. A gente vê aqui 2 exemplos. A ecobarreira do Arroio Dilúvio, que foi um dos idealizadores dessa ecobarreira, foi o próprio professor Gino, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que agora está nessa parceria, está auxiliando o município de Alvorada. A gente tem aí um grande especialista, um doutor do assunto, para tratar a questão específica do problema das águas urbanas. É uma grande oportunidade para Alvorada isso. E ele também esteve lá em Cachoeirinha, e um aluno da pós-graduação dele que desenvolveu um sistema adaptado para Cachoeirinha, que daí é uma ecobarreira de anti-vandalismo, estrutura mais bruta mesmo, o ferro, e a utilizada, ela exige menos manutenção, que é diferente da do dilúvio, que é mais cara. Tudo isso aí tem que ser pensado, né? Porque não basta só instalar, é preciso planejar, porque a execução, ela não é só no momento do inicial da implementação, exige um acompanhamento, exige melhorar eficiência desse tipo de intervenção. Precisa se coletar dados e identificar se está dando certo ou não, porque se não está dando certo, vamos ver outro jeito. E as ecobarreiras têm sido um case de sucesso nas cidades do Brasil. Então, é muito importante abrir a mente para esse tipo de proposta aqui, né? Mas a gente tem que ser realista, né? As ecobarreiras não são a solução, elas são a remediação de um problema. O que se precisa, do ponto de vista estrutural, não vamos falar de consciência ou educação ambiental, porque é uma questão mais... não tem como a gente mensurar nível de consciência de uma cidade de forma tão clara. A gente consegue implementar políticas públicas, e políticas públicas através de materializações mesmo. O que é materializar uma política pública? É o incentivo à reciclagem através de cooperativas, a instalação de ecopontos, fazendo valer o Plano Municipal de Saneamento Básico, e o desenvolvimento de ecobarreiras para remediar um problema que já está aí, batendo na porta das pessoas. A água está invadindo e as doenças estão chegando. Verão, a gente sabe, uma relação direta entre a geração de lixo nas ruas, o aumento de dengue e outros vetores de doença, tá? Então, a palestra que a gente tinha aqui, a parte técnica, para passar para vocês, tá? E eu vou passar agora a palavra aqui para o meu colega aí, fiscal Pedro Silva. Obrigado.
É difícil falar depois, né, Pedro? Tu me deixa mal, né, cara? O pessoal vai rir de mim agora, né? Depois de tanta informação técnica aí. Mas assim, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Que nós também levamos essa informação técnica, né, para dentro da sala de aula, para a associação, enfim. Mesmo se a galera não entender, mas em algum momento a gente vai tocar neles, né? E esse seria o objetivo da palestra, né? A gente tem que tocar, a gente tem que mostrar e trazer a informação, né? A gente se estende um pouco mais também, eu falo na questão do plástico, né? Questão de decomposição do plástico, a gente chama o pessoal para participar, o pessoal participa, eles levantam a mão, a gente dá risada, eu conto umas piadas, enfim, né? Não é o caso hoje, né? Hoje a gente veio mais trazer essa informação mesmo. Eu acho que ficou bem claro, né, para vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer contribuir conosco também. Ó, um aqui, não vai até aí o microfone. Não precisa. Eu acho assim, todo mundo tem alguns skates em casa para jogar fora. Aí a pessoa fica, não sei se eu boto fora, aonde eu vou botar fora? Se o caminhão do lixo passa aqui, não pega isso aqui, e aquilo vai criando uma bola de neve, daí vai ter um outro roupeiro para te botar fora, o ano que vem vai ter um, aí aquilo ali fica acumulando. E daí, vou pagar um carroceiro para levar o meu. Onde vai botar? Aí. Ele vai te cobrar 20, 30 pila e vai te colocar aí. Aí uma vez eu estava pensando, por que a prefeitura não pega um dia no mês, no meio da semana, um caminhão passar nas vilas anunciando fazer isso como periodicamente é o dia do bota fora. Aquilo que as pessoas têm em casa, sabe que naquele sábado, naquele dia, tu bota na frente da casa e vai pro caminhão e vai lá pro lugar certo. Entendeu? Isso tem na caixinha lá de um lado. Tem um sábado que a gente tem que botar na frente, aí eles vão pegando e aí vai indo. Outra coisa, a gente tinha lá, eu moro na divisa de Cachoeirinha com Gravataí. E a gente tinha aqueles containers, esse que você vai gravar aqui na praça, esse container. E a gente tinha uma dificuldade de que as pessoas que vinham lá de Gravataí, que lá não tem isso aqui, lá não é assim, e ir lá na Cachoeirinha e jogavam tudo lá no container. Sofá velho, cama velha, lá no container nosso, e a gente tinha uma briga com isso. Aí a gente decidiu lá na rua, vamos tirar esse container. Não dá, porque os caras vêm lá de fora, botam o lixo aqui, aí não, a gente paga para a prefeitura todo ano, é o IPTU, a gente paga, a gente tem direito. Não, porque você mora no Rio, vai aí. Aí deu briga. Aí o que aconteceu? Mandamos tirar da rua o nosso container e cada um tem a sua lixeira. Lá, a sorteira bonitinha, acabou. E eu acho que assim, tem muita gente que não vê lixeira, aí coloca na sacolinha, pendurado no muro, aí vem o cachorro, aí rasga, aqui vai pro chão, chove, e vai tudo pro rio. Eu acho que tinha que ter um plano, assim, que eu penso, que eu acho, que cada casa tinha que ter a sua lixeirinha para separar o lixo orgânico do lixo comum, o lixo que é descartável. E lá no final do IPTU, a pessoa ser descontada um pouquinho e fez a coisa certa. Tá, mas eu vou te dar um exemplo. Eu separo, só que eu quase morro na hora de colocar na rua. Porque eu boto separado, mas eu sei o destino. É um destino. Entendeu? Eu disse, meu Deus. Aí fica acumulando até que eu não tenho. É isso aí, né? Meu lixo. E duas pessoas fazem muito lixo, porque é tudo descartável. E aí, por Deus, eu juro, chega na hora ali, eu tenho um monte de lixeira, tem as plásticos, tudo. Aí chega na hora, coloco separado, tá, mas vai vir um caminhão, vai pegar e vai destruir tudo, vai misturar. Entendeu? Eu separo, não sei pra quê, porque eu sou boba mesmo. Mas me dói mesmo. É que eu vou falar
Minas Leão. Eu posso fazer uma pergunta? Por que fecharam as cooperativas? Por que não se tem mais nenhuma, pelo menos? Questão política, né? Aí vai se abrir, o caminhão vamos ter um dia ainda esse ano que vem, como está a situação? O secretário foi embora, né? Eu achei isso. Entendeu? É isso. A coleta seletiva. É, a coleta seletiva. Porque tínhamos, aí de repente não temos mais. É a questão da coleta seletiva, ela depende das cooperativas. Sem cooperativa não tem. Então é um problema complexo. Eu não tenho a resposta, entende? Eu vim aqui trazer mais um problema, essa é a verdade, entendeu? Eu não tenho a resposta, infelizmente. Não existe o plano B. Não existe fora. Joguei fora, vai ir para o espaço. Não vai para o espaço, vou continuar aqui dentro. Né? Perfeito. E a gente tem que dar um jeito de reduzir isso. E é recurso natural, é recurso financeiro que está sendo gasto. É a nota aberta. Perfeito. Mais alguém? Opa, coisa boa! Vamos aqui primeiro, depois os outros dois lá, pode ser? Dentro da cidade. Não tem meio preço. É que daí a gente vai entrar no outro viés, né? Ele falou animais de grande porte, né? Daí, que daí não vem muito em conta, né? Aqui na Porto Rico. O terreno Valgil que está com 2 tamanhos. Não tem mais, não tem uma cidade. A gente passa o contato para ele. E aí ele entra em contato conosco. E eles simplesmente funcionam do lado de uma pizzaria e uma açaí. Nós vamos passar o bom é fazer... Como é o nome do senhor? Bruno? Bruno, nós temos departamento de bem-estar animal lá na SMAN, né? Aí, se tu puder fazer diretamente essa denúncia para eles, já fez? E cobra lá, pede uma resposta, né, nessa questão. Porque lá na SMAN, nós, eu e o Pedro e mais 2 colegas, nós somos diretamente da fiscalização ambiental, né? Tratamos resíduos, podas, descarte irregular, enfim. E temos um departamento exclusivo, né, para a questão do bem-estar animal. Mas se o senhor já fez lá a denúncia, cobra lá, vai lá, né, e chama o pessoal. Eduardo. Só é importante assim, você separa o lixo mesmo sabendo que os resíduos, mesmo sabendo que não tem coleta seletiva. Porque ainda tem os catadores, né? Que para eles é super importante, assim, ainda que seja isso o trabalho. Eu acho que é importante continuar reciclando. Outra coisa, as associações de catadores foram fechadas, mas mesmo assim nós continuamos tendo coleta seletiva de lixo. Aonde? Já uma não pararam. Não pararam. Não temos mais, mas mesmo depois das associações terem sido fechadas, ainda havia. Sim, ficou um tempo. Ou seja, o fato de não termos as associações não impede que nós tenhamos coleta seletiva de lixo. Poderia acontecer umas sem a outra. Para quem não... Uma outra pergunta, Pode falar. caso a pessoa seja autuada e notificada, ela paga de fato uma multa? Sim, é uma multa. Qual é o valor? A multa de descarte irregular é R$ 5.500. Se caso ela não venha a pagar, vira uma dívida ativa. Querendo ou não, vai para o teu CPF. Né?
Para quem não conhece o Eduardo, ele tem o projeto ali Ubuntu, é um parceirão nosso, em seguida a gente está lá conversando com ele, projeto lindo, maravilhoso, parabéns Eduardo, obrigado por ter participado da nossa palestra. Né? Outro colega. Olha só, considerando que está em nossa lei que nós deveríamos ter cupons, considerando então que a administração pública, de certa forma, ela não respeita a sua própria lei, tá? O que é ruim. Os vereadores iriam estar votando isso para que a administração respeitasse a própria lei que criou. Tá, pensando por esse lado. Agora, me falta uma coisa. Para algumas situações, o ente público municipal tem que cumprir uma tarefa, seja na saúde ou na educação, e ele passa, por ter cumprido essa tarefa, a receber recurso federal. É o caso de Agropontos, não? Bom, assim, claro, não, eu entendi perfeitamente todo o teu contexto, assim, né? Então, tem certas coisas que a gente não tem a resposta, né? Infelizmente. Eu sou acadêmico de Direito, né? Estou formando. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 12.305, ela impõe, né? A lei, ela não pede, né? A lei impõe. Então, que os municípios, né, se adequem. Então, para se adequar, existe um tempo para se adequar, né? Então, sim, eles vão ser penalizados em algum momento. Agora, quando? Não sei, né? Mas eu posso te trazer uma experiência minha de Gravataí. Eu já trabalhei em Gravataí, justamente na Fundação do Meio Ambiente. Fui coordenador da Educação Ambiental em Gravataí. Na época, o Luiz Zafalon era presidente, hoje ele é o atual prefeito lá na cidade. Então, lá, em Gravataí, por baixo, assim, deve já ter aberto mais um, mas era em torno de 4 a 5 ecopontos. E não tinha, mas foi feito. Reduziu drasticamente a questão do resíduo na rua. Drasticamente. E uma coisa que sempre funcionou, nós fizemos uma visita lá, acho que faz uns 30 dias, né, Pedrão? 30, 40 dias. Fomos na Cotracar, que é uma cooperativa de catadores, que ela foi fundada em 1994, né? E de lá para cá ela só tem melhorado, né? Então, hoje em dia, lá em Gravataí, existe a coleta seletiva, ela funciona, ela gera renda, ela gera emprego, e todo o munícipe de dentro de Gravataí, eles fazem essa questão da segregação. Como é teu nome? Lígia aí, a outra colega lá, Cristina. Lá o pessoal faz a mesma coisa, o exemplo que nem o Eduardo disse ali, o pessoal faz essa segregação dentro de casa. Eu faço. Então, lá tem o caminhão de compactação, que seria o caminhão que, teoricamente, né, só levaria o rejeito, mas ainda falta muita conscientização, sensibilização, né? E o pessoal também tem o dia correto, que passa a questão da coleta seletiva. Que teve um outro colega aqui também que falou da questão da coleta seletiva. Sim. Ok, descartei o lixo corretamente. Imaginando um pouco melhor que haja algo muito comum. E eu descartei corretamente. Certo. Eu sou passível de multa, R$5.000 e tantos. Isso. Mas considerando que esse lixo que eu descartei incorretamente vai virar foco de mosquito e vai deixar pessoas doentes, eu não deveria ser processado do ponto de vista criminal por crime contra a saúde pública? O meio ambiente a gente lida com 3 esferas, tá? Administrativa, civil e criminal. Tá? Então, a questão administrativa cabe a nós, município, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos te autuar e vamos te multar. Questão civil, aí fica mais no Ministério Público, né? Para te recuperar aquele dano que tu causou à natureza. Porque hoje, no artigo 225 da Constituição Federal, o ambiente ele tem que ser para todos, né? Único, né? Então, o ato que tu cometeu, ele sim, ele entra nas 3 esferas. Só que essas 3 esferas são divididas. Então, nós, como município, eu consigo te punir administrativamente. O Ministério Público pode te punir civil e criminalmente, oferecer essa denúncia para uma vara criminal e aí sim tu vem a responder. Mas cada um ente, né, federativo, ele tem a sua responsabilidade. Hoje o município, nós temos essa responsabilidade. Atuação, notificação, né, e multa, te identificar de alguma forma. Agora o restante são os outros órgãos, né, que também não cabe a nossa competência, né, uma provocação ou algo parecido, né? Então, cada um tem o seu
seu papel. Não sei se tu entendeu. A gente... O próprio cidadão da cidade. Boa pergunta. Nós, quando há um ato dessa... Vamos usar desse exemplo, tá, que o colega ali deu. Nós conduzimos até a delegacia. A partir dali, a gente não tem a capacidade de falar, vocês vão processar o cara, vocês vão... Tá? Então, dali para diante não é conosco, né? Então, a prefeitura faz esse serviço. A gente consegue caracterizar o dano, o crime, né? Identificamos o infrator, né? Junto com a nossa guarda civil, conduzimos o infrator até a área da polícia, que não é uma área judiciária. Todo mundo diz, polícia judiciária, não, a polícia civil não é uma polícia judiciária, mas dali, depois do registro da ocorrência, né? Cabe aquele órgão seguir ou não, né? Então, também foge da nossa competência, né? E outra coisa que eu gostaria de perguntar, já que existem os cercamentos nas cidades para filmar as infrações, não seria o caso, então, de cercar os arroios, as áreas, para ver quem está cometendo aquela infração? A gente tem informação para dar sobre a questão do cercamento de vídeo monitoramento. A senhora se refere ao cercamento por vídeo monitoramento? Ou é cercamento... O cercamento eletrônico. Eletrônico? Para controlar quem é que está jogando resíduo ali, quem é que é o causador daquilo e ele também ser punido por aquilo. Sim. As câmeras de vídeo monitoramento, claro, elas essencialmente são para segurança pública das pessoas, né? Não é propriamente para isso. Sim. Elas são bem eficientes para conter esses descartes irregulares. Só que é caro, exige manutenção, né? Então, a gente consegue botar realmente nos pontos mais crônicos. A gente implementou, foi a prefeitura, né? A cidade colocou na Estrada da Palha e também atrás da Despo. Seria interessante ter toda a cidade monitorada, né? Daqui um pouco, de repente. Eu falo na volta da água, do próprio local onde tem aqui o arroio, ser cercado, a pessoa saber, se eu colocar um móvel aqui dentro, vão me pegar e vai acontecer alguma coisa comigo, né? Porque é muito pior o remediar do que o prevenir. Sim. Né? Você falar, sai caro, sai mais caro quando inunda tudo, todo mundo perde tudo, fica sem nada. Né? Sim. Então é uma coisa que eu não acho vontade política na cidade. Assim, né? Elas têm um custo elevado para botar, entendeu? Pediram para nós, né? A gente não controla a parte do orçamento também, a gente não tem esse tipo de resposta, né? Mas falaram para nós, identifiquem locais para botar câmeras de vídeo monitoramento. A gente apontou, a gente fez isso, a gente trabalha com dados, a gente não trabalha com orçamento, a gente é fiscal, questão administrativa. E fazemos também o trabalho de monitoramento ambiental do município, ponto. Além disso, não cabe a nós, a gente não tem nem a resposta. Mas a gente consegue, basear em dados, em ciência, apontar aonde usar melhor esse recurso, que é caro sim, tá? É necessário, mas, entendeu? Não sei como é caro, tem que saber exatamente onde colocar. Eu acho que deveria ter diversos locais, arroios, só que a gente entra em outra questão também, né? Tem lá atrás da Escola Normélio, que é um foco bem crônico, mas a gente não consegue, por placa de veículo que é feita a identificação. A gente consegue, é difícil de fazer a identificação quando é alguém sem uma placa de veículo. Então, diversos obstáculos que a gente vai tendo para conseguir botar em prática. No caso da Estrada da Palha, ninguém vai lá a pé largar resíduo, lixo lá. Então, vai de carro, lá sim, lá é um local eficiente. Então, são vários detalhes assim que a gente faz o planejamento da política pública, na hora de botar em prática, realmente a coisa dificilmente sai como a gente imagina, sabe? Mas é extremamente importante. Eu estou bem contente assim com as perguntas, assim, né? Gosto de não ter respostas, né? O colega também. E porque a resposta, como a gente falou, tem parte de todos nós. Claro, quem está dentro da prefeitura tem o papel de botar mais à frente, entendeu? Então, muito bom isso.
Eu acho que é assim que tem que seguir. Por favor, Eduardo. Vocês têm ideia do custo dessas câmeras? Sabe? Eu não sei, eu realmente não sei. Tu tem ideia? Nós até podemos levantar assim a questão do custo, né? Mas não tem um número correto para te passar. Né? Mais de 100 mil reais. Bah, não faço ideia, Eduardo. Não sei se alguém aqui tem ideia, né? Se puder ajudar o colega, ajudar nós também, mas é. Além desse, não é o cara. Eu sei que o cara não é instalar, o cara é manter a. Fazer o pagamento que tem, né, periódico. Isso acaba elevando o custo dela, né? Mas a fatia do orçamento público que é deslocado para a questão do resíduo, né, é muito grande. O ser humano, nós somos muito consumistas, né? Nós moramos num país capitalista. Então, hoje em dia, quantas pessoas aqui trazem sua marmitinha de casa, né? E quantas compram? Então, a gente gera resíduo. Isso é pela Brelp, né? Já é comprovado, o ser humano ele gera 1 quilo de resíduos ou mais por dia. Nós geramos esse problema é nosso, né? Esse é um problema do ser humano. Eu sei que muitos vão falar, Pedro, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, enfim, é uma correria. Eu também faço isso, mas nós temos que ser, ou tentar ser, né, o mais sustentável possível. Né? Levar sua garrafinha. Quantos tem uma garrafinha aqui para tomar lá no seu setor, né, na sua repartição? Questão do almoço, eu trago a minha marmita de casa, sou boia fria. Então, eu evito e estou tentando zerar essa questão de comprar uma marmita ali de isopor. Porque onde é que vai essa marmita de isopor depois? Alguém sabe me dizer? Isso que eu estou dando uma palestra de resíduos, né? É complicado. Então, a palestra atingiu, hoje a gente conseguiu atingir mesmo, né? Até se alguém tem mais alguma pergunta ou não, porque a gente vai ter que sair, né? Já estão olhando nós atravessar. 5 minutos. 5 minutos a gente tem, galera. Só em relação a essa do monitoramento, eu acredito que nós somos um elo de monitoramento, assim como nós somos a cultura, né? Nós temos que partir, por exemplo, eu estou na minha casa, estou vendo que o meu vizinho está indo ali descartar. Eu posso tirar a foto e fazer a denúncia? Deve. Não é pode. Deve. O doutor Pedro aqui falou, não é subsidiária, é solidária. Então nós todos, o colega disse, não existe plano B, não existe segundo mundo, né? Hoje em dia a gente extrai tudo, é tudo recurso natural, plástico, isopor, vem tudo da natureza. E a gente não pode só esperar. Primeiro de tudo a gente tem que ter atitudes positivas. Aí a gente começa uma cultura diferente, essa cultura tem que começar por nós. A gente tem 5 minutos, 2 perguntas. Assim, foi recebido lá por nós, lá até o doutor também pode nos ajudar. O doutor Ricardo, ele é nosso mestre lá do jurídico, né, na Secretaria do Meio Ambiente, então, né, até agradeço a presença, muito obrigado, doutor. Mas nós fomos recebidos com a notícia que tem como, né, doutor, a gente, essa questão de móveis, enfim, descartar lá no transbordo. Não sei se o senhor quer dar uma palavrinha aqui para responder lá para... Está nas redes sociais. Boa tarde a todos. Está nas redes sociais. Procurar a Esmopso, aqui na Marisa de Barros, informar os dados, que tipo de descarte tem que fazer, informar também o veículo que vai levar o descarte até o transbordo, que é na 118. Não sei o endereço, porque não aparece nas redes sociais. A informação que eu estou passando é a que eu vi nas redes sociais. Essa é da página. Então tá, informação nova. É isso aí. É na estrada da Palha. Ou até o centro. Isso mesmo, lá onde era o sanitário, hoje é só o transbordo. A gente está com o tempo estourando já, né?
Dá mais uma? Dá mais 10 minutos? Considerando que a educação é ponto fundamental para a solução de qualquer problema, não seria o caso de se colocar mais outdoors, mais placas, mais mostrar mais essa realidade para a cidade, visualizar isso e de repente, né, dar uma certa consciência. Seria importante. Seria uma. O resultado tem. Quanto a gente gasta, O resultado quanto a gente gasta, né, tentando levar a informação, tentando mudar a cultura, tentando sensibilizar, é difícil. É uma luta que é uma luta. Sim, poderia, claro, é uma ideia. É uma ideia. Lógico que não tem um custo, né? Mas é uma ideia, a gente tem que. Perfeito. Aqui na praça aqui, é onde passa para o patrocínio. Eles vão ser corridos aqui. Passa o microfone. Aqui o pessoal Quer falar alguma coisa? Eu vou perguntar uma coisa para o fiscal, não posso? Vamos fazer encerramento. Eu faço com o Jorge. Pessoal, nós vamos fazer o encerramento aqui. Não tem como ir mais adiante, porque tem outros colegas também que precisam fazer a palestra, né? Mas a gente vai fazer o encerramento aqui. Também é mais um teatro que a gente leva para nossas crianças, para dentro das escolas, tá? Boa tarde, tudo bem? Aqui é a ISMAN, Oscar Chique, 1800. Isso, é aqui mesmo que o senhor deseja? Eu preciso falar com o fiscal Pedro, eu fui notificado. Tá certo. Vou te passar aqui no setor de fiscalização ambiental. Pode falar o fiscal Pedro, por favor. Bala, vem aquele chato que jogou lixo, vai pedir a régua agora. Ah, tudo bem. Ô, seu Jorge, como é que tá o senhor? Tudo bem? Senhor fiscal, tudo bem? Tranquilo. Eu fui notificado aqui e queria resolver a situação. Tava lá pra plateia pra bater ali a tua cara. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de resolver a situação aqui, eu fui notificado. Como é que eu faço? Como é que eu procedo para pagar essa multa aqui? E tem como diminuir ela, se eu juntar os resíduos que eu coloquei? Como é que funciona? Me explica aí. É isso aí. Né? Então, o senhor foi notificado, né? Foi multado, R$ 5.500. A gente pode fazer um termo de compensação ambiental, né? Então, mas aí a gente vai passar para o nosso jurídico, o jurídico vai analisar, né? E depois a gente... Mas assim, ó, hoje aqui na palestra eu vou perguntar para o pessoal se a gente vai te multar ou se tu juntar tudo isso aqui, essa bagunça que tu fez aqui, a gente vai esquecer essa notificação. O que vocês acham, pessoal? Multamos ou ele junta? Ah, tá dividido. Tá, vamos lá, vamos fazer uma votação melhor. Sai de cima do carro, Jorge. Quem acha que a gente deve de multar, levanta o braço. Olha aí, doutor, me ajuda, doutor. Ih, Jorge, tá... Multar, tem que doer no bolso, né? Jorge, tá ruim. E quem acha que, de repente, ele juntar esse resíduo aqui, a gente vai, né? Deixar assim. Quem é que acha? Pode levantar o braço. Hã? Né? Mas não adianta. Jorge, galera disse que tu vai ter que pagar e eu vou te dizer uma coisa. Tem que doer no bolso. Pessoal, muito obrigado. Desculpa a gente se alongar. Queria ficar mais tempo aqui com vocês, mas não tem como, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Valeu!